Eduardo, eu não tenho experiência prática, eu não tenho conhecimento prático, eu não aprendi isso na faculdade. É possível ou não é possível começar o meu próprio escritório de contabilidade? Será que eu consigo vencer essa barreira? Será que eu consigo basicamente vencer esse obstáculo específico aqui? É isso que a gente vai fazer esse bate-papo, é isso que eu vou conversar com você. Eu quero te mostrar alguns caminhos específicos que você pode executar, que você pode fazer, que vai drasticamente aumentar as suas chances de você conseguir vencer esse obstáculo. Por quê? Porque foi assim que eu fiz, foi assim que a grande maioria das pessoas que eu acompanho faz. Não necessariamente, pelo menos eu não nasci entendendo e conhecendo todas as rotinas práticas de um escritório de contabilidade. Você também não nasceu, então se nem eu e se nem você nasceu e nem a maioria das pessoas que têm um escritório de contabilidade nasceram com esse dom, nasceram com esse conhecimento prático. Deixa eu só aumentar o meu ar aqui, porque começou a dar calor. Nem eu e nem você nasceu com esse dom específico. Por que algumas pessoas conseguem, por que eu consegui, por que você ainda está na sua mente, está na sua cabeça que não é possível. Basicamente o que você precisa entender é que existe processo, existe método, existe alguns caminhos, e é durante essa live aqui, durante esse conteúdo que eu quero te mostrar, e eu vou te dar alternativas de como que você faz para vencer, para superar esse obstáculo. Primeiro, Eduardo, o que é esse conhecimento prático? O que é essa rotina prática que é muito falado, né, no nosso meio acadêmico, no nosso meio que está querendo começar um escritório de contabilidade? Se você já é uma pessoa que me acompanha há algum tempo atrás, já participou comigo de outros eventos, você deve saber, você deve imaginar que eu fui professor universitário durante alguns anos na minha carreira, uma das minhas carreiras que eu tenho, além de ser empresário contábil. E eu fui justamente para uma faculdade, eu fui dar aula em uma universidade justamente por quê? Porque eu sei que nós, nem eu e nem você que está aí do outro lado, não saímos 100% preparados para exercer a atividade de uma empresa de contabilidade. Como assim, Eduardo? Como é que a gente sai formado em contabilidade e não sabe? Sim, é muito comum, eu acho que isso é uma diferença a nível Brasil, não é só da minha cidade ou não é só da sua cidade, pois isso, infelizmente, acontece. E por algum tempo eu fui dar aula em universidade e tentar se aproximar, se conectar um pouco mais de nós estudantes, de você estudante, de você recém-formado que ainda não consegue ter essa experiência prática. Então é comum, sim, é muito diferente. Eu costumo dizer que, Eduardo, é pouco diferente? Não, é muito diferente. O quê? Porque a faculdade é um curto espaço de tempo. Primeiro, também não é o job delas ensinar conhecimento prático para lá, porque ela tem que formar o aluno para várias coisas. Ela tem que formar o aluno para ser contador público, ela tem que formar o aluno para ser auditor independente, ela tem que formar o aluno para ser perito. Então é como se fosse uma faculdade de medicina. Você sai lá genérico e cabe a você fazer a sua especialização em qual atividade você quer atuar. E dentro de um escritório de contabilidade não é nada diferente. Você faz uma especialização. E qual que é geralmente um dos caminhos que a grande maioria de nós recém-formados, a grande maioria dos alunos, a grande maioria das pessoas que querem seguir essa especialização, né, esse ramo da contabilidade, que é não trabalhar no escritório, mas sim ser dono do seu próprio escritório de contabilidade? Qual é o caminho, na maioria das vezes, que nós tendenciamos a fazer? Por que nós tendenciamos a fazer? Porque eu também fiz esse caminho, né? Eu também trilhei um pouco desse caminho e eu quero aqui te mostrar que, mesmo que no seu inconsciente, ou mesmo que as pessoas falem para você que a única possibilidade de você começar o seu escritório de contabilidade é atuando, é trabalhando dentro de um escritório de contabilidade, eu vou tentar te demonstrar que não é simples assim. Não é necessariamente só essa alternativa. Eu quero te dar outras alternativas aqui para você. E o que é o método tradicional? Né? O que é o que a gente pensa em executar? Ah, não, eu vou sair da faculdade, ou antes de sair da faculdade, eu vou trabalhar 2, 3, 4 anos dentro de uma empresa de contabilidade e vou sair 100% preparado para começar o meu próprio escritório de contabilidade. Esse é o pensamento de 100, não vou dizer 100 porque é muito amplo, né? Mas esse é o pensamento de 99% das pessoas que querem empreender, Mas, vou te dizer, por isso que esse post que eu fiz deu muita polêmica, não é polêmica, são opiniões. Eu sempre gosto de falar que o impossível ele tem duas versões. Tem pessoas que sempre vão achar que é impossível, tem pessoas que vão pegar o impossível e vão tentar fazer isso como possível. E por que você achar que somente esse método é o que vai trazer, é o que vai fazer com que você monte seu escritório de contabilidade,
eu vou tentar te dizer aqui que não é isso, não é só isso que vai fazer você, não é isso que define o fato de você conseguir ou não conseguir montar o seu escritório de contabilidade. Por quê? Vou contar a minha trajetória, porque eu gosto sempre de espelhar como que eu fiz para vencer, como que eu passei nesse momento. Por exemplo, eu também eu estava na último ano de faculdade e resolvi trabalhar dentro de um escritório de contabilidade. Então eu trabalhei dentro de um escritório de contabilidade durante 3 anos, fui supervisor de departamento fiscal. Naquela época eu trabalhava, a gente não tinha fiscal e contábil junto, então cheguei a gerenciar uma equipe de mais de 15 colaboradores da área fiscal. Então, tecnicamente, eu era uma pessoa que tinha um conhecimento muito bom de departamento fiscal. Eu não montei meu escritório sem conhecimento nenhum de departamento fiscal. Eu era aparentemente muito bom naquilo que eu fazia nesse departamento. Só que quando eu saí especificamente do meu trabalho e resolvi começar o meu escritório de contabilidade, eu percebi que não era o fato de eu ter trabalhado numa empresa de contabilidade que eu iria ter garantia que eu sabia 100% das rotinas práticas. Então, mesmo eu seguindo o caminho, mesmo eu trilhando o caminho que a grande maioria das pessoas falam para a gente trilhar, não, trabalhe 3, 4 anos dentro de um escritório que você vai sair exatamente 100% preparado. 100% preparado. E você não sai 100% preparado. Por quê? Porque quando eu comecei, eu sabia fiscal, sim, mas não sabia nem aonde que eu ia fazer para abrir um CNPJ, não sabia muito menos nem conversar com o cliente sobre abertura de empresa, não sabia menos ainda o que era uma folha de pagamento, não sabia menos ainda como que fechava uma contabilidade em si dentro de um sistema contábil. Por quê? Igual eu falei, eu trabalhava na parte fiscal e naquela época a parte fiscal não era junto com o departamento contábil, como hoje a maioria das vezes isso é junto. Então, necessariamente, por que eu bato na tecla que não é isso que vai fazer você ter garantia de ter conhecimento 100% prático para começar? Porque é raro, pelo menos eu não conheço ninguém que trabalhe dentro do escritório de contabilidade que teve a oportunidade de trabalhar em basicamente todos os departamentos. Eu não conheço ninguém. E se isso fosse fácil de resolver assim, existe um grande problema existente, não é só da nossa área, mas de todas as áreas, que é, a gente é recém-formado, você é recém-formado e é quase impossível você conseguir um emprego sem experiência. Por quê? É aquele dilema, né? De quem eu, para conseguir o meu primeiro emprego, foi um dilema. E eu passei esse segundo dilema quando eu queria entrar na universidade para dar aula. Porque as universidades só queriam contratar professores com experiência, mas eu não tinha experiência como professor. Então, como é que eu resolvia isso? E na nossa área de contabilidade, você que é recém-formado, a gente tem esse mesmo dilema. Os escritórios querem contratar pessoas com experiência e você não tem experiência, como é que você consegue essa experiência para começar? Não vou entrar aqui no âmbito porque que nós, empresários, optamos por isso, porque é muito complexo, mas é uma realidade que é uma realidade muito desse meio de nós recém-formados, desse meio de você que está aí do outro lado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a bolar uma estratégia seguinte, que eu quero compartilhar com você aqui, é que você entenda uma única coisa. Mesmo literalmente que você trabalhe em um escritório de contabilidade, antes de começar o seu próprio escritório de contabilidade, não é 100% de segurança que você vai ter todas as rotinas de um escritório contábil. Não vai, porque você vai trabalhar em um único departamento. A única segurança que você pode ter é contratar, é montar uma sociedade, que eu vejo muita gente fazendo por aí, com vários sócios. Um sócio para o departamento fiscal que já trabalhou no departamento fiscal, um sócio que já trabalhou no departamento contábil, e um sócio que já trabalhou no departamento de folha, e um sócio que já trabalhou no departamento de legalização. Aí você fala, pronto, Eduardo, agora eu tenho 4 sócios, resolvi isso e pronto, não vou ter mais esse problema. Vai continuar tendo esse problema na prática. Por quê? Porque quando o seu cliente, mesmo que você é responsável pelo departamento fiscal, o cliente ele vai te ligar, ele vai te perguntar de folha de pagamento, ele vai perguntar de contabilidade, ele vai perguntar que ele quer abrir uma empresa, então ele vai te perguntar tudo especificamente. Então foi aí que eu cheguei e entendi uma coisa, quando eu literalmente entrei no processo prático, eu, na pele, Eduardo, onde tive que começar a aprender essas rotinas, especificamente essas rotinas práticas. Então, Eduardo, como que eu posso superar isso? Como que eu posso vencer isso? Como é que eu posso vencer esse medo? Não necessariamente, então, você que não conseguiu um emprego no escritório de contabilidade,
ou você que é recém-formado, ou você que não quer ter sociedade, quer começar sozinho. Então você está fardado a sempre, a nunca ter o seu próprio escritório de contabilidade. Eu acho que esse não é o caminho. Você pode sim começar, e aqui eu vou te dar alguns mecanismos. O que eu falei e repeti muito bem no meu post, eu disse o seguinte: olha, não estou dizendo que você comece às cegas, que você comece às tortas e direitas. Estou dizendo para você começar com método, começar com acompanhamento, começar entendendo literalmente o processo em si, que é isso que eu quero, que é isso que a gente vai fazer esse bate-papo de hoje. Primeiro, conhecimento prático. Eu separo esse conhecimento prático que você precisa ter, que você precisa adquirir. Eduardo, não tenho conhecimento prático. E agora? Primeiro, me responde uma pergunta. É possível você aprender a nadar sem antes pular dentro da piscina, ou sem antes ter acesso a uma piscina, ou sem antes ter a água para você treinar? Não, literalmente não é possível. Você pode até assistir várias aulas, você pode assistir até vários treinamentos, você pode ver até vários tutoriais, mas enquanto literalmente você não pula dentro da piscina, você não vai conseguir aprender a nadar, porque você tem que estar no campo de batalha, você tem que estar próximo. E o que é pular dentro da piscina no nosso contexto aqui que eu trago para vocês? Pular dentro da piscina você não pode deixar que a falta do seu conhecimento prático te atrapalhe ou te trave, literalmente te trave de você começar. Por quê? Você tem meios, que a gente vai ver aqui, você tem meios de pular dentro da piscina, mas sem colete? Não. Você tem meios de pular dentro da piscina com colete, porque o colete é o que vai te dar segurança para você pular dentro da piscina. Você que não sabe nadar e está aprendendo a nadar, você não vai pular dentro da piscina sem colete, porque o risco de você se afogar, o risco de você se colocar tudo a perder é muito grande. E no escritório de contabilidade também, você não vai literalmente abrir o seu escritório de contabilidade sem esse conhecimento prático, sem antes ter um colete salva-vidas. E o que é esse colete salva-vidas? Alguns passo a passo que eu vou te dizer aqui agora, o que você executa para te dar mais segurança. É isso que eu quero que você entenda literalmente. Agora, não deixe que esse impedimento, que essa falta de conhecimento prático, você não teve a oportunidade de estagiar dentro de um escritório de contabilidade. E aprender na faculdade, esquece. Não conheço nenhuma faculdade que ensina isso porque não há tempo. Mas se você não teve a oportunidade de trabalhar dentro de um escritório, então é a oportunidade de você ter de pular dentro da piscina, mas pular com colete. E como que você forma esse colete? Como que você adquire esse colete? É basicamente entendendo um pouco mais o processo. Eu separo nessa parte pela minha experiência que eu tive, né? Por que é bom? Por que é bom você entender basicamente igual eu entendo de todos os departamentos? Eu já fui, para quem estava desde a primeira live comigo, você sabe que eu comecei sozinho. Então eu já fiz registro de empregados, já fiz admissão, já fiz demissão, já trabalhei na folha de pagamento sozinho, já trabalhei na parte fiscal de apuração sozinho. Era eu que abria os meus CNPJ dos meus primeiros clientes, era eu que conversava com os meus primeiros clientes. Então hoje, esse ato de eu pular na piscina, mas pular com um colete, mesmo que eu não sabia abrir um CNPJ, não sabia por onde, não sabia nem que existia junta comercial. Por quê, Eduardo? Porque eu não trabalhava literalmente com isso. O escritório era grande, então tinha um departamento específico para isso. Então, se eu tivesse esse medo, se eu tivesse essa insegurança, eu não teria começado, eu não teria pulado dentro da piscina. Então, como que você faz para pular dentro da piscina? E o que eu aprendi nesse período que eu pulei dentro da piscina? Eu aprendi que existe dois tipos de conhecimento prático. É isso que me faz estar aqui onde eu estou hoje, podendo ter a segurança de compartilhar conhecimento com você. Existe o primeiro conhecimento prático que eu separo, que é o conhecimento onde você tenha condições de literalmente conversar com o seu cliente. E Eduardo, eu tenho medo, eu tenho uma insegurança, eu não tenho conhecimento prático. Agora, uma coisa que você precisa entender. A maioria das pessoas que falam que tem medo de começar por não ter conhecimento prático, o único medo literalmente dela é de obrigações acessórias. É de ter multa, é de não saber o que está fazendo. Basicamente, isso eu te falo com a maior humildade do mundo, do problema, esse é o menor. Sabe, na minha opinião, qual que é o problema maior? É o problema de você ter condições de literalmente conversar com o seu cliente. E por sua sorte,
ou talvez você ache que isso não é sorte, o seu cliente, pensa você começou o seu escritório, você literalmente imagina você tendo seu escritório. Então você vai fazer um anúncio, um cliente vai querer abrir uma empresa e esse cliente literalmente vai te ligar especificamente, esse cliente literalmente vai te ligar. Então ele não vai te perguntar, esquece, ele não vai te perguntar, ô Eduardo, como é que eu faço uma DCTF? Eduardo, como é que eu faço um SPED fiscal? Eduardo, como é que eu faço uma admissão de um funcionário? Não, eu nunca ouvi essa pergunta, isso eu já tenho do meu próprio escritório, e quando eu trabalhava no meu escritório, eu tenho 12 anos de área dentro de um escritório de contabilidade, literalmente. Então eu nunca ouvi essa pergunta. E para sua positividade, a maioria das perguntas que eu recebo são perguntas iguais, perguntas padrões. Então você precisa entender que na hora de você se preparar com o conhecimento prático, você tem que se preparar para a sua primeira conversa com o seu cliente. Como que você se prepara para a sua primeira conversa com o seu cliente? Você já tem que saber, o que eu falo o que eu compartilho dentro do programa é o seguinte, olha, você vai ter aqui 30 perguntas, as 30 maiores perguntas que eu recebo. Porque o cara que está te entrando em contato para abrir uma empresa, literalmente ele tem as perguntas padrões dele. Eduardo, qual que é o melhor tipo de empresa que eu estou abrindo? Eduardo, eu posso ter quantos sócios? Eduardo, a quantidade de sócios interfere na quantidade de impostos que eu vou pagar? Eduardo, eu preciso abrir uma empresa, qual que é o melhor regime? Eduardo, quanto que eu vou pagar de imposto? Então são literalmente essas perguntas. Ele não está te perguntando, Eduardo, onde é que você vai para abrir o meu CNPJ? Eduardo, qual que é o primeiro passo que você vai fazer? Eduardo, como é que você preenche um DBE especificamente? Então você separa, nesse exato momento aqui, o conhecimento prático em dois. Eu quero que você separe. Esqueci de avisar, mas se você não trouxe o seu papel e a sua caneta, o seu bloco de notas, traga, porque é importante você anotar. Então você vai separar o conhecimento prático especificamente em dois pontos. Você vai separar assim. O conhecimento prático que eu preciso saber para ter uma conversa digna com o meu cliente. Eduardo, quer dizer que sempre eu vou saber de tudo? Sempre você sabia de tudo? Não. Mas o que eu falo? Se você tem lá 30 principais perguntas, você estudou bastante sobre o assunto, teoria, vamos falar de teoria por enquanto. Você estudou bastante pelo assunto, você sabe que para abrir uma empresa começa pela junta comercial. Você sabe que para abrir uma empresa você precisa dessa e dessa documentação. Você sabe que os tipos de empresas são essas e essas. Você sabe que os regimes tributários são esses e esses e esses. Você sabe tudo isso. Você vai separar ali as 30 perguntas e vai literalmente estudar, vai entender aquele processo literalmente. Se o seu cliente, quando você vai para a sua reunião, por telefone ou presencialmente, e ele vai te fazer as perguntas, você já vai saber as respostas. Eduardo, ele me fez 10 perguntas, não soube uma resposta, eu não soube, não estava dentro do nosso radar. Beleza. Ele te perguntar 10 e você não saber uma, você é tranquilamente humilde, eu também não sei de tudo, eu recebo cada tipo de pergunta que até hoje eu nunca recebi. E eu tenho que fazer, olha, essa informação eu não tenho nesse exato momento, mas fica tranquilo que eu vou levantar essa informação e eu vou te retornar. Por quê? Ele te fez 30 perguntas, é tranquilo você não saber uma. Agora, o seu cliente fez 10 perguntas, 8 você não soube, vai passar uma insegurança literalmente. Então, necessariamente, você precisa dominar isso, Eduardo. Quais são as principais perguntas? Departamento fiscal, parte de impostos, departamento de legalização, parte de abertura e departamento de folha de pagamento. Então, literalmente, ele vai te perguntar isso. Isso você tem que estar mapeado, você tem que estar preparado para conversar. Então, é por isso que hoje eu sigo uma conversa tranquila com todos os meus clientes. Mesmo que hoje eu não estou mais no operacional, não estou mais no operacional da folha de pagamento, não estou mais no operacional do departamento fiscal, não estou mais no operacional de legalização, mas eu sei quais são as perguntas que eles me fazem, eu sei quais são as informações que eles precisam, eu sei por onde começa um processo de abertura. Literalmente, se você sabe isso, questões de 5, 10, questões de meio dia eu consigo voltar lá para o meu operacional de novo e fazer um processo de abertura de um CNPJ, mesmo que eu tenha mais de ano literalmente que eu não cuido da parte operacional. Então você precisa separar isso. Conhecimento prático, ele se separa em dois momentos. O momento da conversa literalmente que você vai ter com seu cliente e agora um segundo momento. O segundo momento é
cumprir as obrigações, fazer de fato o operacional, fazer de fato sentar na cadeira, mandar uma CFIP, sentar na cadeira, fazer um DBE, sentar na cadeira, fazer um contrato. Então, basicamente é isso. Qual que é isso que a grande maioria das pessoas tem medo? Só que qual que é o ponto positivo que eu senti quando eu comecei o meu escritório sem saber nada disso? O ponto positivo que eu senti é que nesse momento aqui eu tenho margem para perguntas, eu tenho margem para pegar o telefone e ligar para um amigo, eu tenho margem para pegar o telefone e postar uma pergunta no Facebook, eu tenho margem de conversar com alguém, eu tenho uma certa margem que, concorda comigo, que na frente do cliente eu não tenho essa margem específica, eu não tenho como pegar o telefone na frente do meu cliente e falar: Opa, João, tudo bem? Eu estou com um cliente aqui, você pode me ajudar um pouco? É porque isso, o que você vai passar para ele? Você vai passar insegurança, e insegurança você não fecha contrato. Agora, preenchendo um DBE, fazendo um modelo de contrato, fazendo especificamente as obrigações acessórias, isso você tem margem de segurança. Que tipo de margem de segurança? Margem de segurança para ter a liberdade de entrar em contato com alguém, tirar essa dúvida e receber esse apoio. Passo número 1. Primeira coisa que você precisa entender. Então, Eduardo, meu Deus, eu não sei nem como que faz uma CFIP, não sei nem como que faz um DBE, nem sei nem como que faz um contrato, não sei basicamente nada. O que eu recomendo? O que eu recomendo para você? Primeiro, você pode optar por vários treinamentos, você pode optar por vários apoios que você pode ter. Você pode optar literalmente pelo nosso programa específico que a gente tem, onde a gente dá todo esse passo a passo, independente se é o meu programa, independente se é o outro curso de alguém, eu quero que você entenda aqui que esse conhecimento é necessário, que você precise de um apoio, de um ponto de apoio especificamente. Isso literalmente, desde quando eu comecei, o nosso programa de mentoria, desde quando eu criei o programa, basicamente, o meu único objetivo é servir como, eu e minha equipe, é servir como um ponto de apoio, literalmente para você nesse segundo pilar. Então você tem que entender que criar um escritório, existe sim a possibilidade de você começar sem conhecimento prático. Primeiro, a gente vai te dar toda uma rotina de perguntas para você. Primeiro eu tenho que te preparar para essa primeira conversa, literalmente. Por que eu falo isso? Porque eu preciso que você pegue literalmente um cliente para você conseguir se sentir familiarizado com isso. Segundo, esse conhecimento, esse suporte, literalmente também a gente dá dentro do programa especificamente. Eduardo, qual que é uma outra alternativa que você dá? Uma outra alternativa que eu fiz, literalmente, qual que é o seu principal medo? O principal medo de você que está começando é o multa. Isso, de todos os comentários que as pessoas me fizeram, eu conheço fulano de tal, que abriu um escritório de contabilidade e não tinha conhecimento prático nenhum, a empresa dele choveu de multa. Beleza. Então vamos lá, qual que é a minha opinião sobre isso? Primeiro, se ele literalmente choveu de multa, é algo que você não sabia. E o que você precisa saber para evitar isso? Justamente uma coisa, na minha opinião, simples e objetiva sabe qual é? Ter uma relação de obrigações e acessórios que cada tipo de empresa vai ter que fazer. Por quê? Agora, o que acontece é você começar a não se preocupar e você não saber que essas obrigações e acessórios existem. Por que você não se preocupa? Não sei. Mas isso, se você fazer, você está literalmente fardado ao fracasso. Você vai quebrar o seu escritório. Se você não dá a devida importância que essas obrigações e acessórios literalmente têm. Agora, na minha humilde opinião, uma forma simples de você evitar isso, a obrigação acessória não é um bicho de 7 cabeças, de tem 1000 cabeças para você cortar, não. Primeiro, ela tem prazo, ou seja, ela não surge assim, não cai do nada no seu colo. Puxa, hoje eu tenho desse teste para entregar. Não, ela tem prazo. E se você está sabendo do prazo dela 30 dias antes, o que você precisa fazer? Você precisa entender como é que é feito. Aí eu entro nesse segundo pilar do conhecimento prático. Não sei como fazer. Liga para um amigo, faz parte de um programa, tem um suporte, não sei. Busque essa informação. Mas literalmente você não cair na piscina, você não vai conseguir vencer. Então o que eu te oriento você fazer? O que a gente disponibiliza para vocês? Olha, as empresas do Simples Nacional, o que você vai ter que se atentar? X obrigações. Então, se você já tem a mesma coisa você ir de São Paulo a Goiânia. Se você já tem um GPS, ou seja, qual é o seu destino final, eu vou te dizer, olha, você precisa fazer o DAS, você precisa enviar a CFIP,
você precisa enviar o CAGED. Vou te dizer quais as obrigações acessórias. O próximo passo seu é sentar na frente do computador e tentar executar. Eduardo, fiquei com dúvida. Liga, pergunta, faça o que for necessário para você cumprir. Agora, você não pode começar a atender um cliente mesmo não saber de nada do que precisa ser feito a esse cliente, porque aí sim você está literalmente quebrado, você está literalmente se afundando em obrigações específicas. Então, assim, existe medo, existe medo, existe possibilidade, mas é algo que você tem como controlar, não é algo que literalmente cai da terra, literalmente cai do céu e você não pode literalmente controlar isso. Você só precisa basicamente, passo número 1, fazer agora esse levantamento. Se você não faz parte de nenhum treinamento, faça agora esse levantamento. Olha, se eu vou começar com a empresa do Simples, quais são as obrigações acessórias de empresa do Simples que eu vou ter que fazer? No fiscal, no contábil, na folha, literalmente. O que eu preciso fazer? Se eu vou atender a empresa do lucro presumido, qual que é as obrigações acessórias, literalmente, que a minha empresa tem especificamente do lucro presumido? Então, você vai ter especificamente tudo esse controle. O que eu recomendo? O que eu recomendo para você que está começando? O que a gente usa aqui também? Eduardo, você controla isso? Claro que eu controlo. Por quê? Porque eu não posso correr o risco de atrasar nenhuma dessas obrigações acessórias. Então, mesmo que a gente saiba, mesmo que a gente tenha um conhecimento prático, existe o risco da gente literalmente atrasar. Então, existe uma ferramenta que é 100% gratuita, até compartilhei lá no canal do Telegram hoje. E existe uma ferramenta que a gente usa, que é paga, mas é um valor bem compensatório, que é, o que a gente usa hoje? A gente usa o Trello especificamente, que é uma ferramenta gratuita. Então, para você que está começando, você literalmente pode usar o Trello. Então, você vai, o que é o Trello? O Trello é uma ferramenta de controle de atividades. Você literalmente vai botar todas as atividades para aquele seu cliente vai ter que executar, que você tem que executar todo mês, todo dia, e qual é a data de vencimento. Por quê? A multa, pessoal, ela só acontece se você atrasar. A multa ela não nasce uma multa do nada. A multa só acontece literalmente se você atrasar. Se você não atrasar, se você cumprir com as obrigações, a multa literalmente não vai existir. Então, se você tem uma ferramenta de controle, o que você precisa saber é saber qual que é o seu próximo passo. O que você precisa fazer. Isso vai te dar segurança para você começar. A segunda ferramenta que a gente utiliza, que é muito boa para isso, chama Nibo Obrigações. Na época a gente contratou era gratuita, eu vejo alguns alunos falando que conseguem ela gratuita, outros alunos dizem que compram essa ferramenta, mas é algo literalmente que vai te dar segurança para você evitar todas essas penalidades de obrigações acessórias que você possa vir a ter dentro do seu escritório de contabilidade. Então, esse é duas ferramentas que eu recomendo, por quê? Para te dar segurança, e dois. Essas obrigações, elas não mudam de tempo em tempo. Ah, não, hoje tem SPED, amanhã não tem. Não, literalmente elas são atreladas basicamente a regime tributário do seu cliente. Então, se o seu cliente abriu naquele regime tributário, você vai ter X, Y obrigações. Essas obrigações, elas vão ser mensais. Então, esse é o primeiro passo. Segundo ponto que eu comecei e que eu quero muito compartilhar com você, porque vai te dar segurança. Muitas pessoas te falam, literalmente você vai quebrar por várias... porque a multa do SPED contábil é R$5.000. Porque a multa, sim, é R$5.000 de fato. Pode até mais, né? Dependendo do valor. Agora, o que é uma questão que você pode adotar? Lembra que eu falei que o que eu sempre faço para todos os alunos do programa é, gente, coloca o pé na água no nosso suporte. Porque depois que você colocar o pé na água, você vai colocar o segundo pé. Depois que você coloca o segundo pé, você coloca a metade do corpo. Depois que você coloca a metade do corpo, você chega com a água até o pescoço. Depois que você chega com a água até o pescoço, você de fato mergulha. Por quê? Porque foi uma evolução que você teve. O que muita gente acha é que você vai começar o seu escritório de contabilidade já gigante. E existe tipos de empresas que você pode começar literalmente, você pode dar o seu pé na água, que o nível de obrigações elas são menores. Por exemplo, eu, Eduardo, quando eu não comecei nem atendendo empresa do lucro presumido e nem passava pela minha cabeça atender empresa do lucro real. Então você tem que entender também que as obrigações acessórias,
elas não são severas para todos os regimes. Por exemplo, eu tenho alunos que estão começando atendendo inicialmente MEI e prestadora de serviço. Por quê? Porque literalmente o ato de você não colocar o pé na água, nesse caso, o ato de você ficar travado nesse quesito, o ato de você ficar travado nesse tema vai literalmente te estar mais longe do seu objetivo, que é o seu escritório de contabilidade. Você vai pensar, nossa, eu preciso entender de SPED fiscal, nossa, preciso entender de SPED contábil, preciso entender de ICF. No início você nem vai ter cliente com essas obrigações. Então, literalmente, o que eu recomendo muito, sempre, não tenho experiência prática, Eduardo, vou morrer a vida inteira sem montar meu escritório? Não. Comece com clientes pequenos. Literalmente com clientes pequenos. Eu não atendia lucro presumido quando eu comecei. Bateram os clientes lucro presumidos na minha porta? Sim. Agora, isso que eu vejo que muita gente erra. Aí onde começa, não é problema da obrigação acessória. É literalmente porque começa a colocar um passo, sabe aquele ditado, você querer dar um passo maior que a sua perna? É basicamente isso que acontece. A maioria dessas pessoas que relatam, a maioria desses escritórios que relatam, o meu escritório está fardado em multa, recebi várias multas, perdi vários clientes por multa, por quê? Porque eles quiseram dar um passo maior que a perna. O que é dar um passo maior que a perna? Eu demorei 3 anos para atender clientes do lucro real. O lucro real paga bem? Sim. O lucro real é maior? Sim. Mas preciso de equipe, preciso de controle, tenho que mandar SPED contábil, tenho que mandar ICF, tenho que mandar 1001 coisa. Fiscalização é quase todo ano no pé. Então, literalmente, eu sabia onde eu queria entrar nesse exato momento. O que você pode fazer? Você pode literalmente começar com clientes pequenos, até você. Você pode começar, Eduardo, tem o E-Social, tem a Folha, sim. Comece com empresas que têm um funcionário. Existem empresas? Existem várias. Existem empresas até que nem têm funcionários. Então, o que vale é a sua determinação de você querer botar o seu pé na água e literalmente você querer começar. Então, como que começa? Começa por MEI. Tem meus alunos que estão começando com MEI e estão tendo resultados. Eduardo, agora eu já sei como é que eu abro um CNPJ, agora eu já fiz meu primeiro processo na junta. Sabe o que é a primeira atividade que os meus alunos fazem quando entram no programa, literalmente? É obrigatório que ele monte um processo na junta comercial com o nosso passo a passo, como se ele estivesse abrindo uma empresa para ele. Ele vai abrir a empresa? Não, literalmente. Você não vai lá protocolar o processo, mas eu vou te pedir que você entre no site da junta comercial, vou te dizer como que você entra, vou te falar, faça isso, faça aquilo e simule como se você estivesse abrindo uma empresa sua. Você só não vai concluir o processo, mas você vai ter a familiaridade de ter o prazer em dizer, poxa, eu fiz todo o processo, só ficou faltando o cliente assinar e pagar as taxas da entrada. Isso é um processo normal, mas você fez o processo de abertura. Então, tem alunos meus começando, hoje eu estou começando com qual tipo de empresa, Eduardo? Estou começando com MEI, estou começando com prestadora de serviço, que ainda não tem funcionários. Beleza, você está colocando literalmente o pé na água. Eu vou te dizer, olha, comece com empresas do lucro presumido, que você já vai ter DCTF, SPED fiscal, contribuições para mandar, sendo que você ainda não está 100% maduro para ter esse tipo de cliente. Então, quando as pessoas literalmente por aí te falam, mas o fulano de tal, ele perdeu um cliente por várias multas, porque isso, porque aquilo, porque aí você vai olhar para o cara pegou o cliente que ele não tinha condições. E isso, pelo menos para mim, deu muito certo. E isso que eu falo para os meus alunos não dê um passo maior que a sua perna não dá conta. Antes de você, o que é pior? Eu falo assim, se você está com dúvida de fazer alguma coisa, o que é pior? Pensa no que o pior pode acontecer. Se você pode pegar empresas pequenas, você pode ali ter os seus primeiros clientes, você pode ter os seus primeiros honorários e conseguir já fazer uma apuração do DAS, conseguir já evoluir, agora o seu próximo passo não é ficar com esses tipos de clientes só. Poxa, agora eu vou pegar empresas do comércio, por exemplo. Não, agora eu estou pegando empresas do comércio porque eu já estou sentindo muito mais preparado e muito mais segurança. Segundo passo. Eduardo, qual que é o terceiro passo? Agora eu estou pegando empresas com mais de 10 funcionários, porque agora eu já tenho uma estrutura de departamento pessoal, talvez já tenho até uma equipe, já tenho até um funcionário para me ajudar, então eu vou pegar empresas que têm mais funcionários. Opa, Eduardo, qual que é o terceiro passo? Não, Eduardo, agora eu vou pegar empresas do lucro presumido, literalmente. Lucro presumido, vou ter familiaridade com o SPED, com o DCTF, com o SPED fiscal, com o FD contribuições.
Beleza, já estou dando um passo além. Lucro presumido, processo de apuração do PIS, COFINS, imposto de renda. É muito tranquilo de ser feito, na verdade é até muito fácil de ser feito. Você aprende com 2 tempos, você já vai sentindo segurança. Poxa, Eduardo, agora eu já tenho uma empresa, estou fazendo DCTF, estou fazendo aquilo. Agora eu tenho estrutura, tenho equipes. Eduardo, atendo ou não atendo lucro real? Aí você tem equipe, você tem estrutura, percebe-se que é uma evolução natural. Agora, se você não se atentar a essa evolução natural que você mesmo pode ter, você pensar sempre no pior, sempre na maior empresa, sempre no maior tipo de cliente, sempre na maior tipo de obrigação, isso literalmente vai destravar. O medo, ele nunca vai deixar de existir, o medo ele sempre vai existir. Agora, o medo não possa ser algo que te trave. Por que não pode ser algo que te trave? Porque algo que te trava, você não se move, você não evolui e você precisa evoluir para atingir o seu próximo nível de resultados. Então, especificamente, o meu ponto de vista, o que eu ensino, o que eu prego, Eduardo, isso é o verdadeiro? Isso não, eu sempre falo, eu não sou o dono da verdade, mas eu estou te dando uma possibilidade real de vencer esse obstáculo de forma controlada. Que tipo de forma controlada? Com apoio. E eu não vou te dizer, olha, comece com uma empresa do lucro real, porque eu seria muito irresponsável. Mas eu te digo, comece com uma empresa do Simples, prestadora de serviço, que tenha 1, 2 funcionários, que tenha Prolabore, para você ter a familiaridade com a CEFIP, para você ter a familiaridade com o INSS, gerar uma guia de INSS, ter o prazer de gerar um DARF, ter o prazer de gerar uma GPS, ter o prazer de gerar um DAS, uma empresa que é só prestação de serviço. Você vai entrar lá no portal e você vai fazer esse cálculo. Eduardo, eu tenho uma empresa, eu vou pegar uma empresa do comércio, ela tem tributação monofásica, ela é bares e restaurante, ela tem produto de substituição, ela tem produto isento, ela tem 1001 coisa. Calma, vamos se familiarizar primeiro com o processo, vamos entender o portal do PGDAS, vamos dar um passo além. É o que eu falo, muitas pessoas têm a paciência de esperar 5, 6 anos para ganhar uma promoção e ter aumento de sindicato e não tem paciência de 1, 2 anos para ter a sua própria evolução dentro do seu próprio escritório. Literalmente, que evolução? Tenha paciência, que a plantação, a colheita, ela vai vir, desde que você tenha condições de plantar. E aqui eu quero que, Eduardo, não tive condições, não tenho condições de estagiar. Existe possibilidade? Existe, não estou te provando, eu estou te dando um caminho específico para isso. Quer dizer que é o melhor caminho? Não sei. Mas pelas dificuldades que a gente tem de trabalhar dentro do escritório de contabilidade, eu te falei no início que talvez isso não é nem 100% seguro, que você vai ter todo o conhecimento prático necessário, eu não acho justo que isso seja um impedimento para você começar, literalmente. Sendo que, na minha opinião, existe esse caminho sim. Começar com esses tipos de clientes, começar com segurança, faça esse mapeio de obrigações e acessórios. Por exemplo, algo que você talvez não saiba, mas empresas do Simples você não tem DCTF, você não tem SPED, você não tem FD Contribuições, você não tem, na maioria das vezes, SPED contábil. Você basicamente vai ter uma apuração do DAS para fazer. Se você tiver funcionário, um envio de uma CEFIP, que não é nada de 7 cabeças especificamente. Então, gente, literalmente para você estar aqui hoje comigo, eu não quero que você saia daqui com essa limitação própria sua. Não foi uma escolha talvez sua não ter oportunidade de trabalhar dentro de um escritório de contabilidade. Eu consegui uma vaga especificamente, com muita luta eu consegui, mas talvez você não conseguiu e não faça que isso seja um impedimento para você de fato atingir os seus objetivos. Você consegue sim. Agora, literalmente, não saia dizendo que o Eduardo disse que eu posso começar no escritório de contabilidade sem experiência, mas a Deus dará, não. Procure um ponto de apoio, procure algo que vai te dar segurança para você começar. E siga essas últimas coisas que eu te disse aqui para você. Resumindo, faça um mapeio de todas as obrigações e acessórios que você vai ter. Que eu te garanto que o seu principal medo é mais das obrigações e acessórios do que de fato não conseguir fazer uma DCTF. Eu acho que esse é o seu maior medo. Segundo, pense que é possível você começar com empresas pequenas. Você não precisa começar com empresas com 50 funcionários faturando R$1 milhão. Existe uma gama de empresas nesse perfil que você pode começar.
literalmente, colocar o seu pé na água. E se você não entrar na piscina e colocar o pé na água, não é fácil você obter esse conhecimento prático. Inclusive, dentro do nosso programa eu falo, se você não ter os seus primeiros clientes, mesmo que eu estou aqui te mostrando, eu gravo, o programa é as gravações de telas do meu computador te mostrando como que você faz cada atividade. Só que uma coisa, não sei se você já viu, se você já fez treinamento ou curso, uma coisa é eu te mostrando. Uma coisa é você abrindo o seu próprio CNPJ, é você fazendo o processo na junta comercial. Uma coisa é você tendo o prazer de fazer. Então, eu posso te dar todas as gravações possíveis que a gente tem dentro do programa. Eu posso te dizer tudo isso. Mas, literalmente, se você não ter ali o seu primeiro cliente, ter a segurança de pegar esse primeiro cliente pequeno, cliente que está começando, de nada vai adiantar você entrar dentro do programa, de nada vai adiantar você fazer parte. Por quê? Porque você não vai ter a piscina para nadar. Você tem toda a teoria, você tem todas as videoaulas, mas você não tem a piscina literalmente falando, para nadar. E lembre-se disso. Lembre-se desses dois tipos de conhecimento que eu falei para você. Não é à toa, tá, pessoal? Isso é de fato testado. E isso é de fato o que tem dado resultado. Se prepare primeiro. Eu vejo muita gente tentando aprender o segundo pilar primeiro. E não é por aí. O que eu ensino. Se prepare primeiro para você ter uma conversa confiante com o seu cliente. Porque quando o cara vai abrir uma empresa, ele vai ter lá x perguntas. Por que eu sei, Eduardo? Já se vão 10 anos de escritório de contabilidade, literalmente agora nesses últimos anos, à frente literalmente das conversas com os clientes. Então eu já estou de cabelo em pé de saber quais são as principais perguntas, o que ele me pergunta e tudo isso eu compartilho. Então você vai sentar durante uma semana e vai estudar isso. Para toda vez que um cliente te ligar, cliente que está abrindo, fulano de tal, estou querendo abrir uma empresa comercial, como é que é a listagem de documentação? Você vai falar, opa João, tudo bem? Ó, a listagem de documentação é o seguinte, você vai precisar de RG, CPF, nome da empresa, capital social, o capital social é isso, tal. Você vai te dizer tudo isso. Por quê? Porque você sabe, você já fez literalmente talvez um processo, talvez você não precise nem ter feito um processo ainda. Mas você já sabe que aquela documentação é que você vai ter que solicitar. João, Eduardo, estou querendo abrir uma empresa, será que eu abro uma individual, abro uma limitada, abro uma unipessoal ou será que eu abro uma EIRELI? Se você já sabe qual que é os pontos positivos de cada uma que eu vou te dizer, você fala, ó, você pode abrir uma unipessoal, a unipessoal é por isso, você pode abrir uma EIRELI por isso, você pode abrir uma limitada porque é por isso. Eduardo, será que eu posso abrir uma empresa na área residencial ou será que eu não posso abrir uma empresa na área residencial? O que você me diz sobre isso? Você vai dizer, olha, a área residencial tem esses pontos. Então ali literalmente ele não está te perguntando, depois que você pegou toda a documentação do cliente, é isso que a gente faz aqui, até próprio internamente mesmo, por que a gente tem isso? Por que eu falo que eu tenho isso? Porque é um padrão nosso aqui do escritório. Porque o que eu mais detestava, por que eu comecei a padronizar tudo isso depois que eu compartilhei isso para dentro do programa? Porque o que eu mais detesto é isso. Um colaborador meu, opa, ô João, tudo bem? Você está abrindo a sua empresa? Me manda agora o seu RG e CPF. Não, tá bom, vou te mandar o RG e CPF. É o que a gente mandava. Meia hora depois, o cara ia começar a preencher FCN e faltava o comprovante de endereço. Ô João, tudo bem? Cara, eu estou fazendo o teu processo aqui de abertura de empresa. Cara, mas ficou faltando o teu comprovante de endereço. Tu tem como mandar aí pra gente? Aí desligava o telefone. Aí depois ele ia enquadrar no Simples Nacional e precisava do código de acesso. E para fazer o código de acesso, eu sei que precisa do imposto de renda. Aí passava 3 dias, meu funcionário ligava de novo. Ô João, tudo bem? Cara, eu estou fazendo um enquadramento aqui da sua empresa no Simples Nacional. Será que você pode me dar o seu imposto de renda? E eu falei, poxa, isso tem que ser resolvido. Então vamos criar uma listagem de documentação, vamos sentar tudo que a gente precisa para abrir um CNPJ. Tudo. O que eu preciso? Preciso certidão de casamento, preciso saber se o cara é casado, preciso saber se ele fez imposto de renda, tudo, me diga tudo. Vamos tirar meio dia e fazer isso. A gente fez. Acabei com esse problema. E isso é compartilhado dentro do programa. Por quê? Pronto. Não tenho mais esse problema. O cliente sempre me manda tudo de uma vez, porque isso gera desgaste. Isso talvez gera até para a sua imagem dentro de você que está começando. E eu vejo muita gente fazendo isso, pedindo as coisas picadas. Pelo menos isso me irrita muito. Porque parece desorganização. Então, eu até compartilhei isso lá usando no canal do Telegram. O que o meu processo de legalização tem? Até pra gente não esquecer, a gente tem 10 anos de experiência, mas a gente pode se esquecer de, por exemplo, de enquadrar no Simples Nacional. Então, o que a gente tem? O que a gente monta aqui pra gente interno? E tudo que eu tenho, literalmente, dentro do programa, o meu escritório é 100% compartilhado, é aberto para cada um dos alunos que estão lá hoje.
é 100% aberto tudo que a gente faz, porque primeiro a gente testa, depois eu disponibilizo para vocês. O que a gente tem? Olha, se eu vou fazer um processo de abertura, eu acho que eu até botei isso no canal do Telegram hoje. Se eu vou fazer um processo de abertura, vamos lá. Primeiro passo, junta comercial. Segundo passo, preencher FCN. Terceiro passo, fazer contrato social. Quarto passo, protocolar, gerar os documentos e enviar o e-mail para o cliente. 5 passos, o cliente me manda. Que jeito o cliente tem que mandar? Assinado, reconhecida assinatura, rodapé, tudo isso a gente põe no e-mail. Sexto passo, protocolou, foi arquivado, foi deferido. O que a gente tem que fazer depois? Inscrição municipal, inscrição estadual, alvará de funcionamento e, por último, enquadramento do Simples. A gente tem isso mapeado para a gente internamente. Por quê? Porque senão a gente pode esquecer. Deus me livre se a gente esquecer de enquadrar do Simples. Mesmo a gente, Eduardo, que tem muito tempo de experiência, mesmo eu que tenho 10 anos de experiência abrindo CNPJ, posso correr o risco de enquadrar, de esquecer de enquadrar? Posso, minha mente é humana. Nossa mente tem falha, a gente pode falhar. Então, como que a gente evita para não falhar? Tendo passo a passo detalhado, o que eu chamo aqui internamente dentro do escritório, tendo o GPS. O que é o GPS? O que é o... Eu sempre dou muito exemplo de GPS, mas o que é um GPS de abertura de empresa? O cliente está abrindo uma empresa, o que é o destino final? O destino final é a empresa dele aberta com segurança. Então, o que o meu GPS faz? Que eu chamo de GPS o meu processo interno. O processo interno ele vai te dizendo cada curva que você tem que fazer. Poxa, você pediu a documentação? Beleza, passo 1. Qual que é o passo 2? Redigir o contrato. Você fez? Até para nós da equipe não esquecer. Aonde finaliza? Aqui nós finalizamos de que jeito? Até hoje eu recebi um e-mail da nossa pessoa de legalização dizendo o seguinte, olha, o nosso setor abriu essa empresa esse mês. Então esse é um novo cliente nosso do escritório. Então o que ela faz? Até vou compartilhar isso com vocês. O que ela faz? Literalmente ela manda um e-mail para todos os departamentos dizendo, olha, temos esse cliente novo, cada um agora é responsável por fazer a sua implantação. Por quê? O cara da folha de pagamento vai ter que fazer a primeira CFIP, o cara da contabilidade vai ter que registrar o balanço de abertura, a pessoa do fiscal vai ter que cadastrar ela no sistema para começar a fazer as apurações de impostos, eu tenho que cadastrar ela na parte financeira, a minha equipe cadastrar ela na parte financeira para gerar as cobranças, eu tenho que fazer o contrato de prestação de serviço, então entende. Isso te dá o quê? Segurança de não esquecer. Aí eu volto lá na parte onde você vai ter que sentar e fazer o seguinte, olha, as empresas que eu tenho são essas e essas obrigações. Por quê? Por que eu faço isso? Até hoje aqui no meu escritório de contabilidade. Não é porque eu tenho medo de esquecer, não, é porque é o método que mais funciona. E que cargas d'água é essa? Se eu te dou isso, se eu te dou toda a curva que precisa ser virada, aonde você precisa virar, aonde você precisa acelerar, aonde você precisa, ali tem um quebra-mola, ali tem um buraco que você precisa evitar. Se eu te dou tudo isso, por que cargas d'água você não consegue executar? Literalmente. Então, eu falo e repito aqui. Eduardo, existe possibilidade? Claro que existe. Agora eu finalizo essa live de hoje dizendo, você tem duas opções nesse exato momento. Literalmente. Acreditar no impossível, que é o que todo mundo acredita, ou acreditar que é possível nesse segundo caminho. E literalmente eu acredito muito, não só porque eu consegui, mas várias outras pessoas que estão comigo também, literalmente também conseguem. Então aqui, pessoal, entenda uma coisa junto comigo. É possível, mesmo que a massa da sociedade acredite que não. Mas as grandes dessas, eu sempre gosto de desafiar para essas pessoas que não conseguem, dizendo o seguinte, pergunta para ela, poxa, quando você começou, você sabia abrir um CNPJ, você sabia mandar CFIP, você sabia mandar um SPED fiscal, você sabia tudo? Eu tenho a humildade em falar que não sabia. E não tenho problema nenhum em dizer que eu não sabia. Por quê? Porque hoje, depois de tanto tempo, estou aqui compartilhando conteúdo com você. Eu nasci sabendo? Não. Então, o que eu não gosto é dizer algo que eu não fiz. Eu gosto de dizer algo que eu fiz. Então, se essas pessoas dizem que não é possível, como que elas começaram? Será? Tenho até curiosidade em saber. Eu gosto até de perguntar. Eu trabalhei 10 anos em fiscal. Beleza. Você sabia abrir um CNPJ? Você sabia abrir uma empresa? Você sabia mandar uma CFIP? Então, você não tinha 100% de conhecimento prático. Então, esse seu discurso não está fazendo muito sentido para mim. Porque, volto e repito, se você até conhecer alguém que teve a oportunidade de trabalhar em todos os departamentos, fiscal, contábil, folha, legalização,
até me mande, comente, coloque ele aqui nos comentários, porque eu quero dar os parabéns para ele, porque eu não conheço ninguém, literalmente, que conseguiu. Olha, 7h50, vou ativar aqui os comentários, foi um prazer debater isso com você e sinceramente falando aqui, acredite no possível. Se eu pudesse te influenciar, acredite no possível. O impossível, cara, a gente já tá cheio de impossível por aí. Então o que eu mais quero aqui é fazer você acreditar e fazer você mudar de lado, né? Mudar de jogo, acreditar no possível. Eu vejo muita gente me mandando mensagem: Eduardo, essas lives estão fazendo muito eu mudar a mentalidade, muito eu mudar o pensamento de como é começar. Sim, esse é o objetivo, fazer você mudar fazer você mudar o teu pensamento de hoje, a tua mentalidade, que é possível sim você partir, né? Entrar para o seu próximo nível. E é o que a gente faz, é o que eu estou fazendo aqui com você, fazer você evoluir para você atingir basicamente o seu próximo nível.